Panorama de mercado, dia 9 de julho, quinta-feira, feriado no estado de São Paulo, mas a bolsa funcionando normalmente. Tivemos hoje, como esperado, um dia de menor liquidez, aí por conta também desse feriado, mas foi um dia de recuperação para os índices, tanto aqui no Brasil quanto mundo afora. Dia de alta, né? Uma agenda ainda bastante tranquila em dados econômicos, nada irrelevante no dia de hoje. E a situação, apesar da queda nos últimos dias do embate entre Estados Unidos e Irã, a situação hoje melhorou, o petróleo caiu, os juros lá fora também caíram e os índices americanos se recuperaram, né, depois de alguns dias mais fracos. Então, não fugiu aqui do cenário o Ibov, depois de 3 pregões de queda, um dia de recuperação, e a gente segue com um movimento bastante lateral, como esperado, como já conversado com vocês aí nos últimos dias. Probabilidade do Bob ficar trabalhando entre 175 e 168, preso ali entre a média de 50 como uma resistência e a média de 200 como suporte. Nada mudou, cenário de lateralização para o Ibov no dia de hoje, fechando aí com 1,22% de alta, tá? Cenário bastante lateral indefinido e apesar da boa alta hoje, volume fraco, então não temos ainda um trigger para pensar que o mercado fez fundo e que é daqui para cima, tá? Dinâmica ainda muito travada, muito lateral. Vamos ter que continuar acompanhando dados econômicos, as tensões entre Estados Unidos e Irã e falando especificamente do Brasil, o cenário eleitoral aí com a gente chegando próximo do limite da definição dos candidatos, com pesquisas, tudo isso pode acabar fazendo preço, tá? Então, somente quando o Ibov rompeu 175 mil, vencer a média de 50, que a gente pode ter um cenário um pouco mais positivo para então o mercado marcar fundo e começar a reagir. Se voltar para baixo, perder a média de 200, o cenário pode levar uma correção até os 165 mil. No S&P, um dia de alta, 0,81%. Ontem, né, havia deixado um martelinho muito interessante ali, com uma queda de 0,28, mas uma recuperação muito bonita no intradiário. E hoje fechou praticamente na máxima, 0,81 de alta. Está querendo quebrar esse topinho aí para buscar a máxima histórica em 7.620. Cenário bastante tranquilo para o S&P. O Dow Jones também, depois da queda de ontem, hoje recuperou, fechou, abriu um gap de baixa e recuperou, virou para alta. Está fechando levemente acima da média de 9. Provavelmente, se o mercado amanhã continuar forte, a gente vem para fechar esse gap que ele deixou, né, entre terça e quarta-feira. Médias ascendentes, médias alinhadas para cima, cenário de alta bastante tranquilo para o Dow Jones. O Nasdaq alta de 1,62, ainda um pouco mais indefinido, né? Ainda com uma sinalização de topos mais baixos e fundos mais altos. Se romper, aí a gente começa a ver o S&P, o melhor do Nasdaq, mirando aí na sua máxima histórica lá na região dos 30.762 pontos. Mas temos que lembrar que no curto prazo a gente tiver uma dinâmica mais forte das industriais, uma dinâmica mais fraca das techs. Vamos ver se esse cenário vai se reverter. Caso se reverta, a gente abre espaço aí para o Nasdaq voltar a mirar sua máxima histórica. Os juros hoje cederam depois de 2 dias de estresse, o 2 anos hoje caindo 4,4 bips, depois de bater lá na máxima do movimento. Os 5 anos caindo 4,9 bips também depois de quase chegar na máxima do movimento, e o 10 anos hoje caindo 3,6 depois de também vencer inclusive o topo do início de junho. O cenário ainda segue de estresse, tá, para os juros curtos, médios e longos, vamos ver no decorrer dos próximos dias, né, com a diminuição da tensão Estados Unidos e Irã, o petróleo voltando a cair, a gente pode voltar também a ver esses juros arrefecendo. O dólar index, que é um parâmetro bastante importante aí, né, para quando a gente olha o cenário de possível alta para a bolsa ou possível queda, o dólar index, depois de um estresse bastante relevante, vem cedendo um pouquinho. Se voltar para baixo ali da região dos 100 pontos, começa a 100,5, começa a ficar bastante interessante para um arrefecimento do dólar e possivelmente para a gente continuar vendo o real se fortalecendo e nossa bolsa também subindo. Petróleo apresentando hoje uma queda de 4,22% no momento, depois de 5 pregões de alta, especialmente um estresse na terça e ontem. A gente volta a ceder. Se conseguir fazer um pivô de alta aqui, o cenário começa a reverter de baixa para alta e a gente vai começar a mirar na região dos $83 numa resistência inicial, depois região dos 88. Minério de ferro lá em Singapura caiu no pregão regular, 0,55, no after subiu um pouquinho, 0,15, bastante lateral travado, né, e vendo uma tendência muito clara de baixa. Vamos ver, acredito aí que a gente fique um período mais lateral aqui no minério para depois, quem sabe, a gente voltar a trazer
uma tendência de alta. Metais preciosos, depois de 3 dias de queda, o ouro volta a reagir, hoje uma alta de 1,07%, mas ainda muito clara a tendência de baixa, com topos e fundos descendentes. A prata também reagindo bem hoje depois de 3 dias de queda, 2,78 de alta, mas também com um cenário muito claro de topos e fundos descendentes. E as criptomoedas, depois de 2 dias de correção, voltaram a performar hoje. O Bitcoin subindo 1,48%, se vier romper a região ali dos 64.800, vai configurar um pivô e a gente pode começar a ver uma reversão de curtíssimo prazo no Bitcoin. E o Ethereum um pouquinho mais fraco hoje, com uma alta de apenas 0,18, mas se também conseguir vencer a média de 50, né, uma leitura de um fundo duplo aqui bastante claro no Ethereum, poderia trazer uma reversão de curtíssimo prazo. Contudo, numa ótica do semanal ainda, por hora, apenas um repique aí nas criptomoedas. Vamos ficar de olho no cenário amanhã, né? Dia ponte de feriado aqui em São Paulo, talvez não tenha uma liquidez também muito relevante, mas o cenário de recuperação traz uma esperança que pelo menos se o Ibov não tem nenhum trigger relevante para achar fundo e trazer uma forte tendência de alta, provavelmente a gente fica um pouco mais lateral, uma indefinição aí no curto prazo, o que abre margem para a gente avaliar melhor o cenário, fazer um stock picking adequado e se posicionar nas ações que começam a ganhar força logo mais, tá bom? Um grande abraço a todos, vejo vocês amanhã. Valeu!